Olá, está começando mais um ACS na TV. No programa de hoje você vai acompanhar um conteúdo muito especial gravado diretamente do Summit O Poder Delas, promovido pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Santos, SEMEC Santos. O encontro marcante reuniu mulheres inspiradoras, histórias de superação, conquistas e muita troca de conhecimento. O SEMEC que veio para mostrar que a associação ficou pequena, que a gente tem que usar todos os espaços da nossa cidade pela força de vocês, né? A força da mulher, e o quanto que isso tem crescido dentro do trabalho da Eliane. Ela vai falar muito aqui. Hoje a gente está contando com a presença da Ana Cláudia Badra, que é a presidente do SEMEC Nacional, tantas pessoas especiais que vão estar falando para vocês aqui hoje, e com a nossa amiga Luciana Julião. Vamos fazer um dia muito especial, então contem sempre com a ACS. Vou deixar a Eliane falar, porque hoje é com as mulheres. Foi só uma saudação inicial. Obrigado e contem conosco. Eu vou começar pela mãe de todo esse projeto, que é a Ana Cláudia Badra. Obrigada, Ana Cláudia, por levar o SEMEC para o Brasil e fazer com que inspire. E eu entrei nesse mundo, aí você vai descobrindo o poder, né, das mulheres e ver uma experiência incrível. Então, Ana Cláudia, você transforma vidas, você transformou a minha. Só tenho a agradecer. A partir do primeiro evento que teve em março, do sucesso que foi, a gente traz a segunda edição e com um painel muito importante que vai fazer a abertura, que é o painel sobre as mulheres no porto, né? Quem aqui não vê o navio entrando? Quem aqui não sabe o que nossa cidade é baseada nesse porto, nesse movimento? E qual é o nosso papel? Então a gente está trazendo mulheres que são muito importantes em toda a trajetória de vida delas. Elas vão falar sobre isso. A Cristina da ANTAC, que fez a pesquisa sobre equidade de gênero, está presente, e a gente tem agora o primeiro passo para mostrar o que já está acontecendo e o que a gente vai transformar. No segundo painel, né, que é sobre as forças que inspiram, serve para todas. Acho que o importante é isso, é nós mostrarmos que a gente faz parte dessa rede, que uma inspira a outra. Obrigada, aproveitem muito. Hoje é um dia muito especial e eu gostaria de chamar a Ana Cláudia Badra para poder falar um pouquinho, né? Ela que representa o SEMEC Nacional, que tem um papel super importante para a gente. E obrigada, Ana Cláudia, muito, muito obrigada por estar aqui e por trazer isso para nós. Queria aqui parabenizar a Eliane e o Mauro por todo esse apoio às nós mulheres, a todas as mulheres. O SEMEC nasceu em 2019, no segundo semestre de 2019, com apenas 6 conselhos no estado de São Paulo. E hoje, 2025, nós temos mais de 950 conselhos do Brasil. E cada evento que eu vou tem a sua particularidade. Tem a sua identidade, a identidade da cidade, a identidade da presidente. E como ela mesma falou, a vida dela mudou, a minha mudou. Quando eu comecei esse trabalho, não tinha a menor noção do que ia acontecer comigo e do tamanho que o SEMEC ia ficar. Então eu digo para vocês que é um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme fazer esse trabalho, poder estar nesses eventos e ver como é bacana, como é bom encontrar tantas mulheres que querem saber mais, que querem se inspirar, que querem se motivar, que querem melhorar o seu negócio. Então, assim, é uma inspiração para mim, para o meu trabalho. Então, vocês inspiram esse trabalho que eu faço pelo Brasil. Curtam o evento, aproveitem, e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui melhores do que vocês entraram. Um beijo grande.
Estamos de volta com a ACS na TV, com a cobertura especial feita durante o evento Summit O Poder Delas. O encontro reuniu histórias emocionantes, exemplos de superação e muitas conquistas que reforçam a importância da liderança feminina. Vamos conferir agora mais momentos inspiradores desse grande evento do SEMEC Santos. Eu acho que ser mulher já é um desafio, né? E da minha geração, assim, eu acho que é bem difícil. E profissionalmente, na minha vivência, infelizmente, a gente impor sempre um respeito. Isso para mim é o mais difícil, porque em vários momentos a gente é desacreditada. Assim, quando a gente fala alguma coisa, a gente tem que provar, ou então a gente nunca é considerada. Se a gente não levanta a mão... Esses tempos eu olhei uma frase de uma pessoa falando sobre essa questão da mulher no mercado de trabalho, e a mulher tem que ter a intencionalidade. Se ela não tem a intenção, ela nunca vai ser lembrada, nunca vai ser considerada, ou pela posição, ou ela nunca vai estar preparada, ou o resultado não é dela. Então eu acho que o mais difícil que eu vou fazer quase 20 anos já na área portuária, é essa questão de sempre ter trabalhado muito mais do que os homens, meus pares, e ter que sempre me provar sempre muito, e ao mesmo tempo ter que me provar e tentar fazer parte do sistema e impor o respeito. Então é uma linha muito tênue entre tu ser, né, da turma, tu impor o respeito e ser considerada. A minha carreira, muitos podem pensar que ela foi mais fácil, até porque eu vim de uma empresa familiar, que eu estou até hoje. Engana-se, né? A empresa familiar, ela é muito mais complexa. Até hoje, nesse presente momento, eu acredito que meus pares e até o meu pai, ele escolhe primeiro os meus irmãos e não a mim, para qualquer questão. Ele até vê a minha participação hoje, porque eu demorei muito para virar a chave, né? Mas eu tinha muitas dúvidas na vida de como eu faria isso, mas eu tinha uma certeza que quando eu fizesse 60 anos, eu ia colocar o meu chapeuzinho roxo. E a metáfora é exatamente a seguinte: o chapeuzinho roxo, eu não ia ter que dar mais satisfação para ninguém. E foi nesse momento, então, que eu comecei a sair e aí fazer as coisas que eu entendia que eu tinha que fazer, porque fiquei muito tempo olhando, né, o mercado, as coisas, como elas estavam evoluindo, e eu ficava como se eu estivesse dentro de um muro que era a empresa familiar. Até hoje ainda eles não se conformam com todas as coisas que eu faço, né? Mas aí eu não tenho mais que dar satisfação, e hoje são as minhas escolhas. E talvez todo esse desafio é que tenha feito com que eu tivesse me tornado a pessoa que eu estou me construindo. Então, da mesma maneira que eu tive esses obstáculos, foram eles que me fizeram, né, ter a força para poder fazer as minhas escolhas. O meu desafio para entrar na carreira já foi o mais difícil, né? Mesmo com 15 anos dentro da autoridade portuária, eu acho que eu nunca tive um desafio tão grande quanto foi o entrar ali. Eu cresci numa casa onde meus pais sempre me disseram que eu seria capaz de fazer o que eu quisesse. Tive essa sorte. E por uma inocência minha, eu escolhi a construção civil como profissão. Por gostar de matemática, por gostar de física, por gostar de construção. Só que o que os meus pais não me disseram era que ia ser difícil. Eu escolhi essa carreira, fiz um técnico em edificações, com 15 anos. Aos 17, estava com um gás enorme para entrar no mercado de trabalho. E 100% das entrevistas de emprego que eu fiz, eu tive a mesma resposta: você não é o perfil que a gente procura.
porque eu não era um homem. Eu tinha 17 anos, tentando entrar no mercado de trabalho, da construção civil, e todos procuravam um homem, porque a maioria das entrevistas era para acompanhar a obra, e aí, uma mulher na obra é complicado, e aquilo não entrava na minha cabeça, porque eu não cresci num ambiente onde isso era colocado. Eu cresci num ambiente onde me fizeram acreditar que eu conseguia fazer o que eu quisesse. Então, como que tinha alguém dizendo que eu não podia, né? Então, meus pais estavam errados. E aí veio o concurso público, conversando com pessoas incríveis que eu tenho na minha vida, veio essa questão, não, então concurso público porque aí depende só de mim. Então, eu tinha a sorte de poder estudar o dia inteiro, né? Como a Cristina falou, não são todas as mulheres que têm essa sorte, então eu com 17 anos consegui, tinha pai e mãe para cuidar do resto da vida para mim, né? Padrinho e madrinha que me deram muita força e me joguei para estudar. Falei, ou é isso ou vou ter que trocar de carreira, e não era uma opção. E aí veio o concurso público, algumas tentativas um pouco frustradas, veio o concurso da autoridade portuária. Eu já tinha ali um desejo desde a infância de trabalhar no porto, um carinho muito grande pelo porto, sou santista nascida e criada, então o porto sempre fez muito parte da minha vida. E passei no concurso, entrei com 18 anos, de repente eu estava dentro da então Codesp, né, Companhia Docas, e dentro da área de engenharia. Então no porto, um ambiente masculino, a engenharia, um ambiente masculino, e aí a minha trajetória iniciou muito parecido com o que a Mariana falou. Eu ter homens que entraram junto comigo e alçaram cargos muito mais rápido que eu, e sempre com aquela ideia de a Cristina é muito boa, assim, como a Mariana colocou, mas ela é sempre o 02. É o 02 de alguém, ela está ali apoiando, mas eu, mesmo sendo um ambiente majoritariamente masculino, eu tenho sorte de ter bons homens ao meu lado, trabalho com homens incríveis e que entendem esse lado, e eu estou sempre puxando a orelha deles em algum momento, que não deveria ser um papel nosso e acaba sendo também, a gente tem que ficar educando ali. Trabalho numa sala, eu e 7 homens, 90% das reuniões que eu participo, dos eventos que eu participo, eu sou a única mulher na mesa, e eu comecei a trazer isso para eles repararem. Então, hoje a gente vai numa reunião, eu sou a única mulher na mesa, e um deles me catuca e falou, você viu que você é a única? Eu, nossa, que bom que você está reparando, já é alguma coisa. E quando eu chego em alguma reunião e tem outras mulheres também, aí a alegria é imensa. O que eu falaria para a Cristina aos 20 anos? Eu diria para a Cristina aos 20 anos que rede de apoio salva. A boa amiga, a boa mãe, a parceira do lado, é um pouco o que a minha Cris aqui do lado disse. Sem rede de apoio a gente não chega. A segunda coisa que eu diria para a Cris aos 20 anos é que ela vai. Tem dias que ela chora no banheiro, tem dias que o dia é muito duro, mas vai valer a pena. E a terceira coisa que eu diria, é que eu digo muito para os meus alunos, não mais agora que eu não está aqui, é que no mundo existem 2 tipos de pessoa para mim. A locomotiva e o vagão. E os 2 são fundamentais. A locomotiva é aquela que desbrava caminhos. E o vagão é aquele que encaixa no sistema e segue. A gente precisa entender quem você quer ser no mundo. Eu, Cristina, descobri muito cedo que eu era locomotiva. Então eu entendi muito cedo que eu ia ter mais mato na cara. Eu ia apanhar mais. Porque para mim o mundo passa muito rápido e eu corro com ele. Tem outras pessoas que preferem encaixar no sistema e seguir, e está tudo certo, porque o mundo precisa das 2 coisas, dos 2 papéis. Então o que eu diria para a Cristina aos 20 anos é: entenda claro o que você quer, assuma o seu propósito, coragem, filha, porque o mundo está aí. Então, se esses 3 dizeres servirem para a plateia, é o que eu diria para a plateia, mas com certeza é o que eu diria para a Cristina. Estou 15 anos no setor portuário, então venho. E venho por alguns motivos. E já falei aqui anteriormente. Primeiro, porque é um setor encantador, é um setor que tem propósito, que foi um pouco do que a Cris falou. Você contribui para o país, né? Você se sente contribuindo para o país, porque se trata de exportação, importação, etc. E
por outro lado, eu acho que a gente precisa de um setor mais diverso. Então, a gente precisa de mais mulheres nesse setor para que a gente tenha um setor que seja mais produtivo, não é? Foi um pouco do que você falou aqui, né? As mulheres movem a economia, então é importante que a gente tenha um setor mais diverso para que a gente tenha um setor mais produtivo. E acho que outra coisa, eu acho que foi o finzinho do que a Cris falou, é coragem. Coragem para entrar nesse setor. A gente com certeza tem um setor ainda muito masculino, mas a gente precisa de coragem para que mais mulheres venham, porque assim, se a gente está falando que para a Facina foi mais difícil, né, na fase dela, ela com certeza por estar lá tornou mais fácil para mim, para a Cris, para a Beatriz. E o fato da gente estar aqui hoje, a gente está tornando o setor mais fácil, mais inclusivo para as mulheres que vão vir, e vocês, quando vierem para o setor, vão tornar esse setor mais fácil, mais inclusivo para as suas filhas. Então, eu acho que esse é o propósito. Coragem, ocupem seus espaços, o espaço é nosso, e ocupem o seu espaço no sentido do que vocês quiserem fazer, né? Foi um pouco do que a Cris falou. E voem, voem, voem e voem. Foi inspirador acompanhar tantos momentos do Summit O Poder Delas, histórias de superação e conquistas marcaram esse encontro tão especial. E tem muito mais vindo por aí. No próximo bloco, seguimos com os outros destaques dessa grande celebração. Estamos de volta com a CS na TV para mostrar mais momentos do Summit O Poder Delas. Um evento especial que reuniu mulheres inspiradoras, lideranças e convidados em um encontro de muita troca de experiências, conhecimento e celebração do protagonismo feminino. Vamos acompanhar juntos mais momentos especiais. Que aonde a mulher se reúne, onde existe de fato a sororidade, a energia é muito bonita. Nós, mulheres, somos lindas em todos os sentidos e temos uma força incomensurável. Força essa que muitas de nós individualmente não percebem. Sou uma mulher que escolhi viver e escolhi viver bem, apesar de alguns privilégios, isso a gente não pode negar. Porque, enfim, já sou atriz desde os meus 26 anos e a fama, ela dá alguns privilégios pra gente, mas eu nunca fui uma pessoa de aproveitar isso no sentido de mudar a minha essência, de mudar a minha maneira de ser, que sempre foi humilde, sempre foi simples. O meu interior, ele é assim. Às vezes as pessoas enxergam a gente, colocam a gente num patamar que a gente não pediu para estar, mas pelas circunstâncias a gente acaba estando. Mas eu sou uma pessoa que convivo com todo mundo da melhor forma. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa completamente desprovida de preconceito ou de qualquer pouco valor ao ser humano. Contando um pouco dessa minha parte, também fui vítima de violência doméstica há 17 anos, só que naquela época, assumidamente, assumida porque eu assumi isso, eu tive medo. A gente sempre valoriza a primeira pessoa que toma uma posição pública, e eu não fui essa pessoa. Talvez se isso tivesse acontecido, alguém tivesse falado, eu seguiria a mesma coisa. Eu não tive coragem, e não pelo agressor, eu não tive coragem por constrangimento. Agora você imagina eu mesma tendo voz, porque as pessoas acabam me escutando, né? Eu fiquei com medo. Imagina uma pessoa que não tem voz, como que ela sofre, né, de manifestar que ela foi ou violentada ou agredida, não só fisicamente, mas assédio moral, assédio psicológico, né, que a violência contra a mulher, ela engloba essas agressões. E isso aconteceu há 17 anos, eu não dei parte, isso é uma coisa que eu escondi durante muitos anos, mas hoje falo com toda tranquilidade, porque eu era refém de um sentimento
e refém também de uma relação de um narcisista, de um homem que queria de todas as formas me controlar. Então ele me agredia verbalmente, tentando me diminuir, e eu não conseguia controlar aquela situação por uma dependência emocional. Então eu imagino a quantidade de pessoas, não sei exatamente o índice, mas a quantidade de pessoas que sofrem essa dependência, não só emocional, mas muito financeira, obviamente, e que não consegue se libertar dessa relação tão tóxica. Então, nós não somos privilegiadas em sentido nenhum nesse aspecto humano, nesse aspecto das relações humanas. Às vezes as pessoas olham pra gente, acham que somos felizes o tempo todo, acham que nós sabemos escolher e às vezes não sabemos escolher os nossos parceiros. Então, a quantidade de pessoas, de mulheres que têm medo de fazer uma manifestação, de denunciar e tal, é infinita. Você entra numa relação, né, e não sabe com quem você está se relacionando. Então, a gente percebe o seguinte, né? Hoje a gente tem discutido muito essa questão que vem com a violência, né, do feminicídio, né, que aumentou muito, né, e a gente fica pensando, né, o que acontece, né, nesses cenários de relações abusivas. Então, chega um momento em que ele vai te tratar de duas formas. Ou ele olha para você como coisa, ou ele olha para você como inimigo. Entendeu? E aí, ou você se defende, tem gente até que nessa hora busca ajuda, porque aí começa. Porque ele começa a te olhar como inimigo, é quando começa. Pode ser uma violência física, pode ser uma violência dessa, né, de maus tratos, de palavras, de todos os níveis, né, porque é amplo, né, e violência não tem futuro mesmo, né. Quando você está com alguém que você é violento hoje, amanhã você tem que acordar com aquela pessoa, é muito difícil, né, dar sequência para aquilo. Então, ele começa a te tratar como coisa, você é minha, né, é isso, você é propriedade minha, entendeu? Você não precisa de mais ninguém, a não ser que seja eu, né? E aí, ou como inimigo, né? Então ele começa, vai apagando tua luz, vai tirando o teu brilho, né? Não, vai competindo. Tem uma frase do Jung muito linda que ele diz, né, que amor e poder, um é a sombra do outro, né? Onde um reina, o outro não pode estar. Um é a sombra do outro. Então começa uma disputa. Então é bem recorrente isso, né? Porque as mulheres estão brilhando hoje, né? As mulheres são participativas, são interessadas, elas vão à luta, aliás sempre foram, né? Mas hoje, né? Com todos esses movimentos aqui, né? Que eu percebi, né? De aproximação, de acolhimento, a Débora falou, né? Movimentos de você chegar perto, né? De você, a Paula estava falando, né? De você realmente criar essa aproximação para entender, né? Como é que funciona essa cabeça, como é que essa cabeça quer o investimento se ela não sabe nem quanto que é a conta de luz, como é que ela vai ser uma empreendedora, né? Então todos esses movimentos de aproximação, né? De acolhimento, entendeu? Então, nesse momento, a gente percebe, né, que a mulher tem ameaçado muito os homens, né? Em todas as idades, em todos os mundos, né? O meio social. Quando eu falo, é porque realmente mudou demais o comportamento, tudo, né? O nosso cenário relacional, ele mudou completamente. Né, a mulher, então acho que o homem também ele não está sabendo lidar com este novo momento, então sim, precisa de uma educação, precisa de um entendimento, uma compreensão, mas eu ainda acho que se cada um olhar para si e buscar o seu melhor, buscar se preencher, se completar sendo homem ou mulher, aí você
Aí eu acho que todo mundo acaba ganhando com isso. A oportunidade me dá pelo menos meu 1% de ajudar algumas mulheres que convivem comigo, mesmo distante ou pertinho. Eu acho que essa oportunidade que eu tenho, eu acho que vai mudar pelo menos um pouquinho. Não vou mudar o mundo, como diz a Cris, eu vou mudar o mundo, mas eu acredito que eu estou mudando 1% das mulheres que me conhecem, sabe, da minha história. Mudança é quando a gente se disponibiliza a um autoconhecimento, começa a filtrar e perceber coisas que não nos agradam e a gente se dispõe a mudar para o nosso benefício e para as pessoas que a gente ama. E eu acho que a gente fazendo isso, a gente se melhorando como indivíduo, a gente acaba deixando um legado positivo, né, no mundo. É isso, é se disponibilizar a mudar sempre para melhor. O meu livro, que chamou Código do Empreendedor, ele diz embaixo assim: se tiver coragem, leia; se tiver propósito, faça. A coragem, ela é um dos códigos do empreendedor, sem sombra de dúvida, e você precisa ter coragem de superar a si mesmo, aos seus medos, aos julgamentos, tudo para você ter coragem, a principal delas, que é de ser você. A coragem de se ouvir e se respeitar. Eu acho que coragem para mim seria isso. A resiliência eu acho que é importante, né? Você resistir, né? Você diante dos obstáculos, né? Você saber, né, que é difícil, que você vai ter que fazer força e você ser resiliente. Eu acho que com a maturidade também isso para mim foi ficando mais claro, né? O que é possível mudar? O que eu tenho que aceitar e contornar, né? E ajeitar, entendeu? E dar conta daquilo. Então a resiliência eu acho que é uma coisa que também faz parte, né? Em alguns momentos da vida, principalmente diante de dificuldades, você ser resiliente, você ter calma, né? Resistir àquilo. Eu vou fazer aquela brincadeirinha que a gente faz quando criança, que usa todas as palavras: eu quero medo. Porque com medo eu vou achar oportunidade, eu vou buscar mudança, eu vou ter coragem e serei resiliente. Eu quero medo para encontrar parar ele de frente e dizer: eu sou capaz, porque medo todos nós temos, mas a gente consegue. Assim, todos os dias eu acordo com muito medo da minha síndrome, da minha impostora total, de que esse mundo eu não dou conta de mudar, mas eu vou dormir todo dia com uma certeza tão grande que se eu mudei o meu mundo já está valendo muito. Então eu quero, com o meu medo, pegar as palavras das minhas parceiras de mãos dadas e saber que nossa vida é uma somatória, uma soma de histórias, e dele mudar meu mundo de novo. E chegamos ao fim de mais um ACS na TV. Foi um privilégio acompanhar tudo o que aconteceu no Summit O Poder Delas. Um evento que ficará marcado pela força, pela união e pela inspiração. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo ACS na TV.